Então, eu vou trazer para vocês, se não me engano, 4 técnicas para você utilizar esses mapas mentais nos seus estudos, tá? Você pode usar tanto os meus como os seus próprios, que a gente vai falar bastante também, tá? A primeira técnica que eu gosto muito é a técnica do radar, que é o que você faz antes de começar, faz toda a diferença. Qual que é a ideia, né? É você não precisar se perder na aula. Então, lembra que eu falei que quando a gente vai estudar uma aula, deixa eu deixar no nome da técnica para ficar mais fácil para vocês memorizarem também. É a técnica do radar. Quando você vai começar uma aula, você nunca viu aquele conteúdo na vida. Você não sabe o tamanho dele, você não sabe as divisões, você não sabe o que é importante e o que não é, você não sabe o que vai ser difícil, o que vai ser fácil, o que cai muito, o que cai pouco. Você vai às cegas, né? Você se joga ali, vamos ver o que tem isso aqui pra me encarar, né? Quando é a material impresso, às vezes você até tem noção do tamanho. Olha, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno. Quando é no computador, às vezes isso se perde. Você olha o número de páginas, mas não... Ah, pode ser questão, pode ser isso. Você perde um pouco essa informação. E aí, tem aquela coisa de você não saber se orientar, que eu acho que atrapalha muito. Eu quero colocar pra vocês, então, como que você vai usar os mapas como mapas mesmo para te orientarem nesse primeiro contato com a matéria, porque isso vai te ajudar muito nessa primeira leitura, em que você, ao invés de cair de paraquedas, você já vai saber o que está te esperando. Então, tem uma analogia, assim, muito fácil de entender, que é a analogia de uma trilha. Vamos supor que eu te chamei para fazer uma trilha comigo ali. Eu não conheço nada de trilha, o Nathan que é bom nisso. Vamos supor numa serra aqui perto. Tudo bem, eu falei, vamos. Então, você foi comigo. Imagina que eu não te dou informação nenhuma. Você não sabe a distância, você não sabe se é 16 km, se é 5, se é 29, você não sabe quanto tempo você vai levar. Você não sabe onde tem água, onde não tem, você não sabe se tem parada pra descansar, ou pra pegar uma comida, ou pra comer, ou pra qualquer outra coisa. Você não sabe nada daquele percurso. Você vai tenso, né? Aí cada passo você olha assim, será que tá chegando? Será que não tá? Será que isso aqui é o caminho certo? Será que não é? Será que eu tenho água, eu posso tomar essa água toda que eu tenho? Ou eu tenho que esperar chegar num rio? Ou eu tenho que ir tomando aos poucos porque é longe? Entendeu? Você fica meio perdido. Agora, se antes de você entrar na trilha, eu já virasse pra você e te falasse, olha, vai ser uma trilha de 12 quilômetros, vai ter um riozinho ali pelo quilômetro 5, então é de boa de você parar, ela pode beber água. Ali, se você, na primeira bifurcação, se você virar pra esquerda, vai ter uma onça. Então não vira ali, senão vai dar problema. Aí, então você vai pela direita. Aí eu te falo que tem morro, se tem morro, se não tem, e assim vai. Cara, você vai bem mais relaxado, porque você já sabe o que você deve olhar, o que você precisa prestar atenção, o que você não precisa, e assim vai. Então você vai bem mais guiado. Então a ideia de você usar, a ideia dessa técnica do radar, né, de você usar mapas mentais, é que você pode encaixar também, por exemplo, o slide do professor, você pode encaixar o resumo que o professor põe ao final da aula, o que você quiser. A ideia é você ter esse norte antes de já pular pro conteúdo em si, tá? Então eu vou dar alguns exemplos de como você pode fazer isso. Então a ideia é que você usar esses materiais prontos antes de começar a estudar uma aula, já vão preparar os ganchos mentais onde você vai colocar aquelas informações, vão te dar uma noção de tudo ali que tá por vir, vão te atiçar a curiosidade também, porque vai ter um tanto de coisa ali que às vezes você não vai entender. Você vai entender, gente, o que será que é esse conceito, né? Eu vou aprender agora nessa aula e tal. Daí quando isso aparecer, você vai atinar, então foi isso que ela quis dizer e tal. Então isso ajuda muito também na compreensão. Então você já começa a aula com uma imagem mental, como se fosse um mapa mesmo, uma estrutura lógica do que você vai ver ali e do que você vai precisar avançar ou não daquele assunto, tá? Vou tomar um golinho d'água. Então aqui alguns exemplos práticos para vocês conseguirem utilizar nos estudos, tá? Vamos supor que você nunca estudou prisão cautelar na sua vida. Não vou passar por todo o conteúdo, mas deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui, dar um zoom maior. Aí. Eu não sei se vocês veem meu mouse, acho que vem. Então, por exemplo, vamos supor que você vai entender que tá aqui relacionado à prisão em flagrante. Você vai entender que vai ter um sujeito ativo, um sujeito passivo, então algumas etapas importantes. Então, você já vai entender que são 4 etapas aqui, algumas coisas, você já vai olhar, gente, o que é APF? Já fica curioso para saber o que vai ser. Aí, depois que apresentar o preso, tudo que tem que fazer, aí você já vai ver algumas observações. A comunicação também, você já vai ver que tem alguma pegadinha aqui, então, serão comunicados imediatamente, aí não em 24 horas. Então, isso você já vai se atentar na hora que você chegar na aula. Ou mesmo aqui, ó, quando a gente tá em prisão cautelar. Quais são os tipos, né? Prisão pena, prisão não pena. Então, serão 2 tipos, legal. O flagrante também. Então, tem vários tipos de flagrante. Você já vai ter uma ideia do que é cada um deles, que aí quando você vai na explicação, cara, isso já tá definido pra você. Quando você chegar aqui no flagrante presumido, você sabe que ainda terão mais 3 depois. Né? Você não vai... será que são mais 20 ou será que são mais 1? Como é que funciona? Então, isso já vai dar esse norte.
Outro exemplo rapidinho aqui. Eu não vou aprofundar muito não, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Mas, por exemplo, aplicação da lei penal no tempo. Aí você vai ver que vai ter essa situação envolvendo conflito de lei. Aí você vai, nossa, é mesmo, né? Porque dependendo do momento da lei, do fato, não sei o que, isso pode acontecer. Então, isso já vai te deixar curioso pra saber o que você vai enfrentar ali na frente, tá? Aí, por exemplo, português, vozes verbais. Você já vai ver que tem voz passiva versus índice de indeterminação do sujeito. Você vai pensar, não é mesmo, né? Eu nunca tinha pensado que tinha a ver uma coisa com a outra. Então, eu tenho que saber não confundir as duas coisas e assim vai. Então, isso já vai te abrir para quando o professor for explicar, você entender que tem essa diferença, né? Aqui você vai ver que tem a forma de transformar e assim vai. Aqui, quem for estudar contabilidade também, você vai entender, ativo imobilizado. Então, na hora de mensurar, tem coisas que entram, tem coisas que não entram e assim vai. Então, eu só tô dando alguns exemplos para vocês entenderem o raciocínio por trás de um pré-estudo dessa técnica de radar. Então, eu faço muito isso, assim, quando você vai estudar um assunto, se você não tem um mapa mental pronto, não tem nada disso, cara, passa pelo menos pelo índice da aula, dá uma olhada no índice da aula, tenta se perguntar o que vai ser cada uma daquelas sessões ali, gente, o que será que vai ser isso? Ou se o professor às vezes disponibiliza os slides, dá uma olhada nos slides antes de começar, alguma coisa nesse sentido, pra já te dar esse start inicial e você não cair muito de paraquedas naquilo. Porque quando você já sabe o que esperar, você fica muito mais tranquilo, além de ficar mais curioso também com as coisas que estão por vir, e você vai aprender muito mais, tá? Aí vem o segundo ponto que eu quero trazer pra vocês, a revisão verdadeiramente ativa. Cara, é aqui que muita gente erra, é aqui. Tem a tal da ilusão de fluência que eu mencionei um pouquinho mais cedo, né? Que é a principal... Eu já até fiz um vídeo aqui pro canal sobre isso. É a principal causa, assim, de você ter resultados ruins nos seus estudos, que é você achar que você tá sabendo, mas não tá sabendo. Isso acontece principalmente quando a gente faz uma releitura. Então, na hora de revisar, você só relê. Cara, você só relê a aula, é tipo assim... Muito provavelmente você vai achar que tá sabendo o que você ainda não tá sabendo e você não vai ter nem a chance de trabalhar nessa fraqueza. Porque quando você reconhece, quando você tá lendo, você tá familiarizado com aquele texto, porque você já leu ele uma vez. E aí você tá lendo, você tá entendendo e tal. Não, então eu tô sabendo isso. Mas aí quando você vai na questão, você erra, você não consegue aplicar e tal. Por quê? Porque você não dominou. Aí o problema é justamente esse, assim. Quando você faz uma revisão muito passiva, ela vem pronta pra você. E aí você acaba, então, não tendo a oportunidade de identificar o que você realmente sabe e nem exercitar o seu cérebro com essa recuperação. Porque é justamente você tentar recuperar essas informações que vai te ajudar a fortalecer a sua, como fala, a memória. Usar a memória altera a memória. Isso é muito legal. Gente, eu vou acender uma luzinha aqui, que eu percebi que eu tô com a luzinha apagada. O casal Bjork, né, que são dois neurocientistas casados, eu achei bem legal isso. Eles falam muito isso, você usar a memória altera a memória. Então, o fato de você se forçar a se lembrar de alguma coisa vai fazer aquela informação ficar mais bem consolidada ali no seu cérebro. Mas se você faz a revisão sempre de forma muito passiva, isso não acontece. Então, você não tem nem a chance de melhorar a fixação. Então, agora a gente vai ver como que a gente vai fazer uma revisão mais ativa, tá? Então, para vocês entenderem, tem outra analogia que eu queria trazer para vocês aqui. Vamos supor que você tem uma cabana na floresta. Excelente. Todo mundo aqui tem a cabana na floresta, né? E aí você tem também um helicóptero, porque é sobre isso. Tem uma cabana e um helicóptero. Quando você vai pra sua cabana a pé, você vai abrindo essa trilhazinha, né? Então tem uma trilhazinha ali. Sempre que você vai a pé, você vai abrindo o caminho. Se você não vai a pé, se você vai de helicóptero, a trilhazinha vai se fechando, né? Vão nascendo as plantas e tal. Às vezes nasce uma árvore. E aí vai ficar cada vez mais difícil você ir a pé se a trilha se fechar. Com a revisão é a mesma coisa. Se você sempre vai de helicóptero, ou seja, se o resumo sempre vem pronto para você, se você só relê de forma passiva, se o texto sempre vem pronto, você só relê, você nunca vai conseguir fixar esse caminho. Agora, se você precisa percorrer, se você precisa forçar você a se lembrar isso de forma guiada, de forma orientada, aí sim você vai conseguir se lembrar. E como que a gente faz para conseguir fazer essa revisão de forma ativa e de forma guiada? Aí que vem esse segundo uso que eu queria trazer para vocês. Então vamos supor, eu trouxe vários exemplos aqui para vocês compreenderem, e aí aqui a ideia é vocês pegarem um raciocínio por trás de um estudo verdadeiro. O que alguém que está estudando, que sabe o que está fazendo, pensa quando está atacando uma informação, tá? Então vou colocar aqui de novo para vocês verem com mais clareza. Bem que eu acho que tá dando para ver, né? Comigo aqui. Não precisa ler tudo, não. Como que você vai fazer? Você vai pegar o material base que você vai utilizar para essa revisão e você vai tampar.
É sério, é sério. Você pode fazer isso com um cartãozinho, você pode fazer isso com papel de rascunho, você pode fazer isso com sua mão, o que quer que seja. Mas você não vai reler o negócio, pelo amor de Deus. Não é só sobre ficar relendo o negócio toda vez. Então, vamos supor, estamos aqui em direitos políticos, em direito constitucional. E aí a gente vai ver ali condições de elegibilidade. Então, ao invés de você só sair lendo, tampa ali quais são. E aí você tá vendo que são 6. Aí sim você vai parar e falar, então tem que lembrar 6. Daí você tenta se lembrar de cada uma delas. Consegui lembrar de 4. Deixa eu ver agora. Aí você tira. Ficou faltando então filiação partidária e o alistamento eleitoral que eu não lembrei. Tampa de novo. Vou falar todas de novo. Não vou falar só as 2. Não, todas. Eu quero conseguir falar 6, tá? Aí você fecha o olho. Pode pegar uma folhinha de rascunho se você quiser, mas você pode simplesmente falar. Não precisa perder tempo anotando tudo. Então você fecha o olho de novo e pensa. Eu vou tentar falar 6. Aí vai falando 6. Confere. Ah, foi, deu certo. Então, ótimo. Agora, vamos ver essa questão da idade mínima. Aí, eu sempre recomendo você deixar os pontinhos aparecendo pra você saber... eu vou pôr tudo pra facilitar. Esses pontinhos aqui, ó, pra você saber quantas são as hipóteses de cada um deles. Então, ó, eu sei que tem 3 pessoas que tem que ter uma idade mínima de 35. Cara, eu lembro que uma era o presidente, o outro eu não tô lembrando, e... no outro eu também não tô lembrando. Aí você olha. Ah, tá. Presidente, vice e senador. Ótimo, tampa de novo. Então tá, tem que falar as 3. Ou então você já avança. Agora, com 30 anos, eram 2. Ah, esses eu lembro. Aí você fala. 21 anos são esses aqui. Ah, eu sei. 18 anos era um só. Acho que era o vereador, um negócio assim. Aí você tira e vê quais que você acertou, quais que você errou. Isso que é você estudar o negócio. Não é só você chegar aqui, aí apoia assim, 35 anos, presidente, vice-presidente, senador. 30 anos, governador, vice-governador. 21 anos, deputado federal. Vocês estão entendendo a diferença? Cara, se você só ler o negócio, não vai entrar, não vai ficar na sua cabeça. Você tem que você mesmo tentar extrair o conteúdo de você. Então, é claro que isso já não é na primeira leitura, né, gente? A primeira é o radar, é pra você ver. Aí você foi e estudou a aula inteira. Aí agora a gente tá fazendo a revisão, por isso que é revisão ativa. Você tem que tentar lembrar das coisas. E aí o que você não lembra, você olha. Aí depois de olhar, você tenta lembrar de novo. Até você conseguir fixar, tá? Então aí, outro exemplo, até o negócio dos mandados de criminalização, né? O racismo, tráfico de terrorismo, não sei o que dizer, grupos armados. Aí a gente tem que memorizar o tal do 3TH, não tem graça, né? Qual que é inafiançável? Qual que é imprescritível? Qual que é insuscetível de graça ou anistia? Aí você tenta lembrar. Aí você olha. Ah, acertei. Ah, não, nossa, esse aqui eu achei que era uma coisa, não era, não sei o que. E volta. Tenta de novo. E vai. Mesma coisa aqui. Como é que memoriza as coisas? Ah, eu tenho que decorar o limite da União dos Estados e Municípios. Tá, deixa eu tentar lembrar quanto é cada um. Aí olha assim. Ih, putz, falei trocado. Tampa de novo. Então vamos lá. União é tanto. Não. Tá dando pra entender a diferença? Mesma coisa, não vou ficar fazendo 1000 exemplos aqui não, mas a ideia é sempre essa, ó. Lembre-se que sempre que tiver numerado, é bom você deixar o número pra fora, pra você saber quantos. Então, por exemplo, tributos, espécies, taxas. Aí tem os tipos de fato gerador. Ah, são 2 tipos, então deixa eu tentar lembrar qual que é. Ah, eu lembrei um, não lembrei o outro, então deixa eu ver. Ah, era isso, então tá, deixa eu tentar falar de novo. Entende? É você... falando pra si mesma coisa. Você não precisa falar em voz alta se você não quiser, pode só ficar pensando, mas é você pensar, é você tentar buscar informação, e não você só ficar assim, 2 tipos de fatos geradores, exercício regulado, poder de polícia, utilização, a pessoa até embola assim, né, nem faz questão de ler todas as palavras, não aprende. Mesma coisa aqui, ó, competência, os tipos de justiça. Quando tem a tabelinha, a tal da tabela, a gente usa muito a tabela para esquematizar conteúdo. E aí sempre tenta olhar o tipo de crime versus a teoria. Ah, crime plurilocais comuns, é teoria tal. Crime disso, aquilo, é teoria tal. E assim vai, tenta falando, tenta preencher a sua própria tabela. Eu gostava muito de usar uma folha de rascunho do lado do meu material. Conforme eu ia navegando, eu tentava meio que reescrever a tabela, mas dessa forma, não olhando, tipo, crime tal, é teoria tal, crime tal, teoria... Não! Você pode preencher a primeira coluna e aí você vira pro lado, tampa aquilo ali e tenta você mesmo colocar aquela informação ali, tá bom? É isso que faz você realmente aprender. É mais confortável, não é? Tá vendo? Quanto mais difícil for você conseguir se lembrar, maior vai ser o fortalecimento da retenção daquela informação. E se conforme... Bolei. E conforme você vai usando aquela informação cada vez mais, ela vai ficando mais bem armazenada assim. Tá bom? Então, é assim que você consegue fazer
uma revisão mais ativa. E isso está muito relacionado também à frustração e ao uso de questões também. Quando a gente não consegue lembrar, ou quando a gente erra uma questão, a gente fica frustrado, a gente tem esse envolvimento emocional, tipo, nossa, não acredito que eu esqueci de novo, que o governador tem um limite de 35 anos. Nossa, não acredito. Essa frustração, ela te ajuda também a aprender e a reter melhor. Sempre que algum acontecimento ele é emocionalmente importante pra gente, marcante, aquela informação fica muito mais retida na nossa cabeça também. Eu aposto que você lembra onde você estava lá quando teve o atentado do World Trade Center. Eu nem sei falar desse negócio. Porque todo mundo ficou ali, de um jeito ou do outro, ficou chocado com aquele acontecimento. Então, se lembra onde você estava, o que estava acontecendo, e assim vai. E aí você vai aprender por muito mais tempo, tá? Terceiro ponto para você usar os materiais esquematizados como base do seu estudo, tanto como caderno de erros integrado, como também ao acompanhar as videoaulas. E aí, aqui, gente, vocês não ligam não. Deixa eu explicar rapidinho pra vocês primeiro a coisa do caderno de erros, né? Eu não gosto de caderno de erros avulso, né? Tipo, você tem os seus resumos, ou os seus mapas mentais, ou as suas marcações, e você tem um caderno de erros solto. Porque, putz, fica aquela informação desconectada, de novo, sem contexto. O cérebro não gosta, ele não aprende dessa forma. A ideia é você ter um material único que você vai usar de revisão e você ir complementando aquele material. Então, você errou uma questão sobre Lei 8.212. Você vai naquele resumo, naquele mapa, naquele material que você tem sobre aquele assunto e acrescenta aquela informação que te levou ao erro. Se a informação já estava lá, você destaca, você põe algo de vermelho ali mostrando e assim vai. Mostrando, mas tudo ali com o contexto já, que é isso, as revisões vão ser feitas ali. Você não vai ter que revisar aquilo, depois você vai ter que revisar um caderno de erros e ficar confuso sobre onde estão as informações, tá? E também para acompanhar a videoaula, você não tem que ficar transcrevendo tudo que o professor tá falando, você pode usar como base já o material. E aí, então, eu queria mostrar para vocês aqui bem rapidinho os que eu usei. Não liguem a bagunça. Não sei se vocês sabem, lá em 2021... eu voltei a estudar para concurso para prestar o concurso da Polícia Federal. E eu já tinha os mapas da Lulu prontos, tá? Eram os mapas da Lulu versão 2.0, então eram os mapas que eu tinha feito à mão no tablet, tá? Então é outra versão. Hoje em dia a gente já tá nos mapas 3.0, que são esses da foto, tá? São digitados, tudo bonitinho. Então, para estudar pro concurso da PF, eu já tava há mais de 2 anos sem estudar. E aí eu tinha esses mapas prontos, então eu usava eles como base, tanto como caderno de erros, como para acompanhar as videoaulas. Então, vou mostrar para vocês as minhas anotações, algumas só para vocês verem. Eu acho que vai dar bem para diferenciar, ó. As anotações mais grossinhas em preto são o mapa em si, é o conteúdo normal do mapa. Aí tá vendo essas anotações em azul, assim, que eu dou uma puxadinha aqui e tal, anoto umas coisas meio aleatórias. Aqui, ó, não precisa ser número inteiro. Então, ó, eu tô conversando comigo mesmo. Cuidado, a banca não avisou que é abdominal. Isso eu conversando comigo mesmo, conforme eu fui assistindo o videoaula, conforme eu ia errando uma questão ou outra. Então aqui, mesma coisa, eu estava assistindo uma videoaula sobre Linux, aí eu anotei algumas observações que o professor fez. Às vezes eu errei uma questão aqui, aí eu quis anotar, mostrar que era importante para mim. DRE, que é a mesma coisa, ó, tudo isso que tá em preto, nesse azul aqui, era do próprio mapa. Mas essa parte aqui em laranja, em vermelho, fui eu personalizando o mapa da Lulu pra mim. Então, conforme eu ia errando em questões em prova, ou eu ia assistindo videoaulas, tá? Que é a mesma coisa, ó. Só quis mostrar pra vocês, pra ilustrar como é o mapa personalizado. Quando a gente vê... tem muitos depoimentos nos aprovados que a gente faz entrevista e tal, eles sempre mostram pra gente os mapas personalizados. Por isso mesmo, até que eles têm vários espaços em branco, assim, pra você conseguir fazer essas anotações. Porque te ajuda muito a personalizar o mapa pra sua necessidade. Às vezes aquele assunto, ele nem é tão necessário, assim, pra uma revisão, mas como é algo que você não compreendeu bem, pra você faz sentido ter ele ali. Às vezes você errou uma questão, aí faz sentido você colocar ali, ou o professor fez uma observação que você achou legal, uma outra forma de ver, uma outra forma de compreender, você vai e anota. Isso faz seu estudo também da videoaula ficar muito mais ativo. Você vai ter que buscar ali no todo onde é a observação que ele está fazendo e tentar transcrever aquilo de alguma boa forma e não só transcrevendo a aula inteira. E aí o quarto método, então, que eu queria trazer para vocês são esses recursos visuais. Que aí aqui é principalmente para quem quer fazer os próprios mapas também.
entender o que é legal de você usar na hora que você está tentando ilustrar a situação, né? Ilustrar aquela informação. É melhor usar um fluxograma, uma tabela, o que eu faço? Porque a gente já viu que fazer aquele resumo corrido não é a melhor das ideias, né? O ideal para concurso público é realmente você tentar esquematizar a informação ao máximo, para facilitar as revisões e melhorar a sua compreensão também, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar maiorzinho, tá? Pra vocês conseguirem ver. Então, o principal recurso que eu gosto são as tabelas. Você vai ver que, cara, tem muita tabela nos meus mapas, porque elas ajudam a esquematizar a informação de uma forma para facilitar aquela revisão ativa, igual eu mostrei, de você ir tampando, e facilitar também a organização das ideias. Então, fica bem mais fácil. Eu gosto muito dessas tabelas aqui também, que você compara duas coisas e que elas têm algumas coisas em comuns. Então, isso é um hackzinho para vocês usarem quando vocês forem fazer qualquer resumo, mapa nesse sentido. Quando tem em comum, quando tem coisa em comum, mostra que é em comum visualmente também. Então, faz uma linha inteira, tá vendo? Aqui e aqui e aqui. E aí, quando é coisa diferente, divide a linha pra gente ver, olha, isso aqui é diferente. Isso ajuda também na hora de lembrar. Você fechar o olho e você vai lembrar onde estava cada coisa, tá? Então, mais tabelinha para ajudar de novo a você compreender a organização. Aqui também, para você, sempre tem uma coisa, um é sim, um é não, um é sim, um é não. Aí dá para organizar numa tabelinha também, facilitar. Aqui, ó, olha que legal, eu usei cores para indicar uma forminha de você memorizar mais fácil. Então, quando é fomento, que tem o O, vira organização. Quando é colaboração, com o A, é administração, entendeu? É um hackzinho ali para ajudar. Outro recurso visual que você pode usar são as etapas. Você usa fluxogramas para mostrar as etapas da coisa. Então, tudo que é organizado. É um processo em tantas etapas, tem que passar por tais pessoas, tem que fazer isso, depois isso, depois... Tudo que é ordenado, assim, é legal você usar um fluxograma. E aí, uma coisa que eu gosto é você puxar essas setinhas aqui de cada etapa. Meu mouse tá louco, gente. Você puxa uma setinha de cada etapa e coloca alguma observação importante acerca daquela etapa, que às vezes também é importante. Então, a parte do diálogo, por exemplo, tem uns detalhezinhos que são importantes você saber e tal. Então, eu gosto de fazer isso também. Então, você não só faz o fluxograma, como também traz alguma informação importante sobre cada etapa, tá? Aqui eu trouxe as opções só do fluxograma mesmo. É só você memorizar essa ordem aqui, por exemplo, já tá bom pra você compreender. Também é legal colocar passo a passo, aqui vale para exatas, tá, gente? Aqui é mais realmente para raciocínio lógico, matemática, essas coisas, que você tem que memorizar um passo a passo. Aí eu gosto de explicar como que é. Então aqui, contabilidade também, como que você vai fazer o lançamento, de onde entra, de onde sai, aquela coisa toda. Aqui, ó, como que você faz? Faz assim, aí simplifica, para simplificar você corta aqui, não sei o que, não sei o que. Então, você colocar o passo a passo, o que você pode fazer também? Pegar... o exemplo de questão que o professor resolve e colocar qual é o passo a passo para responder aquela questão, que também te ajuda a fazer essa revisão dessa forma, tá? Linhas do tempo, isso eu gosto muito também. Aqui, ó. Sempre que tem eventos específicos, e aí os eventos separam alguns períodos e cada período tem uma importância ou uma informação relevante relacionada a ele, cara, linha do tempo. Eu mostrei a outra do direito penal também, que era legal. Aí aqui também, ó, topicalização. Organizar em tópicos e também você trazer informações importantes acerca de um tópico específico, isso me ajuda bastante. E sempre que dá também numerar, sempre que for, como eu falo, sempre que é algo que tem um número definido, é legal você numerar para facilitar aquela recuperação. Lembra que a gente fez também tampando? Isso ajuda bastante, tá? Representações visuais, cara, isso aqui eu acho muito legal. Você tentar, eu botei em vermelho aqui pra facilitar pra vocês, tá? É você tentar mostrar algo, um conceito, através de uma imagem. Então, olha só, com essa imagem você consegue ver que servidor público, que é essa bolinha aqui, tá incluído em agente público. Ou seja, todo agente, todo servidor é agente, né? Tá vendo? Ele está na mesma bolinha. Mas nem todo agente é servidor, porque o agente que tá aqui fora não é servidor, entendeu? Então, é você tentar ilustrar um conceito, isso ajuda muito. Aqui também o pessoal do TI... tem que aprender essas coisas também, então ajuda a mostrar mesmo um conceito, ao invés de só tentar memorizar. Aqui, ó. Então, qual que é a diferença dessa abordagem bottom-up da top-down? A bottom-up faz primeiro o data mart e depois faz o data warehouse. Então, começa com o pequenininho e vai pro grande. O top-down começa do grandão, né, do warehouse e vai pro data mart. Então, é você ilustrar um conceito também, tá? Aqui também, raciocínio lógico. Então, tem uma coisa difícil, de duas premissas particulares, nada se conclui. Aí você olha, tipo, não entendi nada, né? O que isso quis dizer? Aí vem um exemplo. Se algum A é B, se algum C é B,
logo algum CA. Não, isso tá errado. Mas por que tá errado? Aí você vai no desenho, você vê que pode ser desse jeito aqui, que já invalida, e aí então quer dizer que você não pode dizer nada sobre isso. Então é você tentar ilustrar uma informação, que é o jeito que seu cérebro gosta de aprender, né? Lembra que eu falei que a leitura não é tão natural nossa, é algo que a gente aprende, o cérebro se dá uma cambalhota ali pra tentar entender o que tá escrito. Mas quando a gente esquematiza, tudo faz muito mais sentido, tá? Tô passando muito rápido aqui pelos conteúdos, porque a ideia não é estudar o mapa, né? É estudar só os artifícios visuais, por assim dizer, tá? Por fim, uma coisa legal que ajuda muito é você tentar direcionar os seus estudos. Então, eu criei, por exemplo, esses adesivinhos que ajudam muito, os alunos até gostam bastante, de orientar. Por exemplo, ó, isso aqui é importante decorar, isso aqui cai muito, atenção nisso aqui, novidade disso aqui, o que é importante, o que já foi revogado. Às vezes acontece, por exemplo, de um artigo ser revogado, mas ele continuar no texto da lei, a loucura. E, ou a continuar aparecendo em prova, e você tem que saber que ele tá aparecendo, mas que ele foi revogado. E assim, então não é bom você tirar o artigo, é bom você sinalizar que ele foi revogado. Ou pegadinha e tal. Então, vamos supor que você fez o seu próprio mapa. Você pode, conforme você for se amadurecendo naquele assunto, usar desse tipo de artifício. Então, quando você cai numa pegadinha, você vem e coloca, ó, pegadinha. Não é tal coisa, cai nessa. Alguma coisa assim. Quando você vira que tá cobrando muito de uma lista de coisas, aí você põe decora. Ou cai muito, alguma coisa nesse sentido. Quando você fizer alguma atualização, colocar uma novidade, você marca como novidade, que as bancas adoram as novidades, assim vai. Então, esse tipo de orientação de você para você mesmo, ou de mim para você também, ajuda muito na hora de fazer a revisão. Então, na hora de que você vai revisar, você vai saber exatamente o que é importante, o que você precisa prestar mais atenção. É claro que, assim, tudo que tá ali, querendo ou não, né, gente? Tudo que tá ali é importante, porque pode cair qualquer coisa na sua prova. Mas tem coisas que são mais importantes ainda. Que, tipo, ó, isso aqui, você precisa saber isso aqui, porque tem muita chance de cair. Aí tem que sinalizar, entendeu? Então, é importante vocês fazerem assim também. Deu pra entender?